Boa noite. Hoje, no programa Ponto por Ponto, vamos falar sobre a Bolsa de Valores de Cabo Verde. Uma conversa que poderá ajudá-lo a compreender melhor o funcionamento da aludida instituição e saber que produtos tem colocado à disposição das organizações. Digo organizações porque hoje em dia a Bolsa de Valores trabalha não apenas com empresas, mas também com municípios. E o nosso convidado é precisamente o presidente do Conselho de Administração da Bolsa de Valores de Cabo Verde, Miguel Monteiro, que está no cargo desde março de 2021. Boa noite. Obrigada por ter aceito o nosso convite neste primeiro programa do ano. Muito obrigado. Eu é que agradeço, cara jornalista Maria da Luz. Neste primeiro ponto, gostaria de desejar um excelente ano a toda a RTC, a toda a equipa, também aos nossos telespectadores que estão distribuídos de Santo Antão à Brava e, naturalmente, não podemos esquecer da nossa diáspora, desde os Estados Unidos, Europa, África, por onde nós estamos espalhados. Então, só para começar, uma parte explicativa, qual é o papel de uma Bolsa de Valores? Na prática, a Bolsa de Valores é um mercado, é como se fosse um mercado onde se encontram aqueles que têm excesso de liquidez, ou seja, aqueles que têm dinheiro, poupanças, neste caso estamos a falar seja as famílias, seja eventualmente próprias empresas, seja os próprios bancos, e aqueles que precisam de financiar as suas atividades, nomeadamente o governo, nomeadamente outras empresas, municípios, instituições de microfinanças e organizações na sua forma geral. Ou seja, é um espaço onde quem tem dinheiro vai emprestar a quem precisa desse dinheiro para financiar as suas atividades. É um mercado, é um espaço de encontro entre essas duas entidades. Então, qual é a diferença entre recorrer a um empréstimo no banco, empréstimo bancário, e recorrer à Bolsa? Na prática, poder-se dizer que são complementares, ou seja, em primeiro lugar, ao recorrer a um empréstimo bancário, você vai a um banco, diz quais é que são os valores que precisa, o banco, tomando em conta o seu risco, vai dizer, muito bem, eu vou-lhe emprestar esse montante por uma taxa de juros de X. E tem estas condições de pagamento. No caso de recorrer à Bolsa de Valores, é quase como se fosse o oposto, ou seja, quem está a precisar desses valores é que vai determinar as condições, ou que vai pelo menos começar a ditar as condições de como pretende recorrer a esse empréstimo. Ou seja, primeiro diz os montantes, diz as taxas de juros, diz de quanto em quanto tempo é que vai pagar esse capital e esses juros. No caso do empréstimo obrigacionista, pode, por exemplo, pagar o capital só a partir de, por exemplo, o terceiro ano, o quarto ano. Ele é que define, essa entidade é que define. Pode até pagar o capital na totalidade só no final da maturidade desse empréstimo, mas vai ter de ir pagando, entretanto, os juros. Uma grande vantagem do mercado de bolsa reside, por exemplo, quando as instituições, os governos, as empresas precisam de montantes mais elevados. Pode significar que, em vez de ser uma única entidade a financiar, neste caso um banco a financiar essa entidade, várias pessoas, cabo-verdianos, as empresas, vários bancos podem efetivamente fazer esse empréstimo obrigacionista, subscrevendo as obrigações, ou seja, dá aqui mais possibilidades, quando estamos a falar de grandes volumes de financeiros, que seja mais do que uma instituição a fazer esse empréstimo, facilitando e diminuindo, neste caso, o risco, o que normalmente implica que a taxa de juros que se consegue via empréstimo obrigacionista é menor, porque temos mais entidades a fazer, a dar, digamos assim, o seu dinheiro para depois, naturalmente, ser recuperado com o capital e com o juro. Gostaria que desse um exemplo. Portanto, uma empresa recorre à Bolsa e depois como é que funciona? Na prática, nós temos dois documentos que são a ficha técnica e o prospecto, que vão dizer como é que essa empresa pretende fazer
digamos assim, recorrer e dar depois de volta o capital e os juros. Ou seja, vai dizer, eu vou pagar esse empréstimo num período de, por exemplo, 10 anos, eu vou pagar trimestralmente ou semestralmente os juros, o capital eu vou devolver só a partir de, por exemplo, o terceiro ano ou o quarto ano, e pretendo que, digamos assim, pagar a quem subscrever uma taxa de juro de 4% ou 5%. E é com base nesses dois documentos, ficha técnica e prospecto, que são enviados ou aos bancos ou ao INPS, ou à garantia, quando estamos, ou garantia, ou ímpar, seguradoras, quando estamos a falar de ofertas particulares, é só enviado a essas entidades, ou então é feita uma oferta pública que todos os cabo-verdianos sabem que as condições vão ser estas, ou seja, essa empresa vai, durante um período de 10 anos, devolver o capital, vai pagar de juro 4, ou 4,5% ou 5%, quem pretende subscrever faz, digamos assim, essa subscrição, diz, ok, desse montante de 200 mil contos, eu, qualquer instituição financeira, pretendo subscrever 50 mil contos. Outra instituição diz, eu pretendo subscrever 100 mil contos. E quando chegar, entretanto, aos 200 mil contos, se porventura houver mais interesse do que aquilo que a empresa está à procura, na prática vai-se fazer aquilo que é chamado de rateio. Ou seja, se, por exemplo, estão a pedir 200 mil contos e as entidades que estão disponíveis para emprestar são de, por exemplo, 400 mil contos, significa que aquelas entidades que queriam subscrever, por exemplo, 50 mil contos, na prática só vão subscrever, por exemplo, 25 mil contos. Metade daquilo que pretendiam, porque houve um excesso, digamos assim, de interesse do dobro e, por isso, naturalmente, como a empresa precisa só de 200, vai obter apenas e só esses 200 mil contos. Portanto, se quer dizer que através da Bolsa as empresas, e não só, podem ampliar seus horizontes de crescimento sem precisarem recorrer a empréstimos ou empréstimos bancários ou a outro tipo de financiamento, certo? Certo, ou seja, é mais uma alternativa. Aqui é preciso dizer que nós não somos concorrentes dos bancos, até porque, dando-lhe o exemplo do ano passado, em que tivemos 10 emissões, essas emissões foram subscritas na quase sua globalidade apenas e só pelos bancos, porque foram ofertas particulares. Ou seja, na prática, nós fizemos o trabalho de ajudar os bancos a poder investir nesses empréstimos obrigacionistas, diminuindo o risco, porque muitas vezes, ao invés de ser apenas um banco a emprestar esse dinheiro através do empréstimo obrigacionista, tivemos casos de 2, 3 bancos a subscrever um empréstimo de uma entidade. É esse o espírito, ou seja, são diferentes formas de conseguir financiar ou o governo, ou os municípios, ou as empresas, ou as instituições de microfinanças. Ou seja, na prática, apenas as pessoas a título individual não podem ir à Bolsa, não é para eu, Miguel Monteiro, enquanto pessoa, ou a Maria da Luz, ou qualquer cabo-verdiano, ir-se financiar. Isso não é possível via Bolsa de Valores. Estamos a falar apenas dessas entidades, governo, municípios, empresas, instituições de microfinanças, organizações no seu global. A Associação Nacional de Municípios, por exemplo, foi uma das que também se financiou via Bolsa de Valores. Portanto, todos, através de filmes e não só, já ouviram falar de Wall Street, portanto, o coração financeiro de Nova Iorque e dos Estados Unidos, através da qual se vê a venda de ações, a valorização, desvalorização de ações e de empresas. Em Cabo Verde é tudo mais discreto. Como é que funciona aqui? Na prática, esta é uma questão pertinente, porque uma das grandes questões que, inclusivamente, em princípio, nós vamos começar a resolver em 2023 é o chamado market making, ou seja, eu vejo em outras instituições, em outras paragens, peço desculpa, quando os noticiários começam as suas análises dizendo como é que o mercado está a evoluir diariamente. No caso de Cabo Verde, porque temos neste momento apenas 4 empresas e porque 4 empresas cotadas na Bolsa. 4 empresas cotadas na Bolsa, e como muitas vezes a cotação mantém-se constante durante longos períodos, acaba por não haver esta variação que é característica de outras paragens. Pensamos nós que, através de um novo instrumento a nível tecnológico que vai ser implementado já agora em 2023, que irá permitir
que quem pretende comprar uma ação ou uma obrigação consiga dar a ordem, e isso vai fazer que haja uma maior variação em termos de preço. Ou seja, este problema de liquidez que normalmente existe, em que alguém tem uma ação, uma obrigação, pretende vender e não consegue, ou pretende comprar e não consegue, em princípio, esperamos nós, se tudo correr bem, em 2023 irá mudar e teremos esta variação que fez referência e, naturalmente, como é um dos nossos objetivos ter mais empresas cotadas, haverá certamente a maior propensão a termos mais negócios na Bolsa de Valores. E já agora, o que é estar cotado na Bolsa? Estar cotado na Bolsa é, na prática, ter parte do capital em que você se pretende comprar, ou seja, se pretende ser acionista, se pretende ter parte dessa empresa, você dá uma instrução ao seu banco, é tudo feito via banco, não há instruções aqui diretas à Bolsa de Valores, dirige-se ao seu banco e diz: eu tenho, por exemplo, um valor de, vamos supor, 2.000 contos em depósito à ordem, e eu pretendo adquirir uma ação de uma qualquer empresa. Vamos supor que essa ação está neste momento cotada em 6.500 escudos, um exemplo. Na prática eu digo, eu pretendo adquirir 100 ações dessa empresa e do outro lado tem de existir alguém que pretenda vender essas mesmas ações. A partir desse momento é dada essa instrução digamos, é colocada no sistema, é tudo feito automaticamente, não há aqui questões, digamos assim, manuais. E a partir desse momento, se ocorrer que haja alguém que pretenda vender a sua ação ou a sua obrigação, na prática o sistema vai fazer esse match, essa combinação, em que eu vou comprar, ou seja, vou me tornar acionista dessa empresa. E a partir desse momento eu tenho certos direitos, direito a, por exemplo, receber dividendos que são normalmente distribuídos anualmente, direito a ser informado, direito a participar nas Assembleias Gerais da empresa, ou seja, fazer parte, digamos assim, da vida dessa instituição, dessa empresa. Referiu há instantes que até este momento Cabo Verde tem apenas 4 empresas cotadas na Bolsa. Sabendo que a Bolsa de Valores foi criada há 25 anos, não soa a pouco? Soa a pouco, é nosso objetivo, no nosso plano estratégico, que foi desenhado em 2021, ter no mínimo 10 empresas cotadas em 2025. Mínimo 10. Este ano já temos quase a certeza que iremos ter pelo menos mais 2 empresas, ou seja, é realmente pouco ter só 4. Esperamos nós ter pelo menos mais 2 este ano. Quais? Uma delas eu posso avançar, neste caso é Cabo Verde Telecom, é público. A outra neste momento não poderei avançar, mas poderei dizer que é efetivamente uma empresa que eu acredito que também pode dar algum dinamismo aqui no mercado de capitais, porque sendo da área onde essa empresa está, é claramente, eu diria, um bom investimento no futuro. Portanto, no seu entender, porque é que até este momento temos apenas 4 empresas cotadas na Bolsa? Isto dependeu, qual é o constrangimento? Dependeu muito daquilo que nós dizemos que é a parte regulamentar, ou seja, nas nossas leis, nos nossos regulamentos, no nosso Código de Mercados de Valores Mobiliários, é dito que para uma empresa estar cotada, um dos requisitos é que tenha pelo menos 100.000 contos em capital próprio nessa capital empresa. Social. Capital próprio, é mesmo capital próprio, não é o capital social. Okay. E isso restringe muito, porque nós não temos muitas empresas com esse montante de capital próprio e, na realidade, dizer que, por exemplo, nós fizemos esse estudo de comparação, de benchmarking com outras paragens, nomeadamente com Angola, Moçambique, Geórgia, Seychelles, Barbados, e em todas essas paragens o valor exigido é muito mais baixo. Dizer que o valor mais alto dessas todas que eu fiz referência, estaremos a falar em Angola, que andará à volta dos 600.000 euros. Nós estamos a falar em 900, quando convertermos em euros, estamos a falar em 900.000 euros. Ou seja, para se estar cotado. Para se estar cotado. É certo que está a ser feito um trabalho pela GMVM, que nós temos aqui de realçar,
que está neste momento em revisão o Código de Mercados de Valores Mobiliários e, na realidade, pensamos que um dos critérios que, em princípio, vai ser mudado vai ser esta exigência de ter pelo menos estes tais 100 mil contos, vai baixar eventualmente para valores, se calhar à volta de 20 mil contos. É um processo que está a decorrer, já está em curso, a revisão. Já se está a rever esta regra de se exigir um capital próprio de 100 mil contos. Já está em curso. Em princípio, brevemente, a GMVM vai colocar em coisa pública, agora o termo está-me a escapar, esse código para que em consulta pública, muito obrigado, em consulta pública esse código, e pensamos nós que eventualmente até o primeiro quadrimestre teremos um novo código com novos requisitos que vão facilitar que haja mais empresas cotadas na Bolsa de Valores de Cabo Verde. Os organismos internacionais ligados ao mercado de capitais normalmente exigem que países que tenham uma Bolsa de Valores tenham pelo menos 10 empresas cotadas na Bolsa. Exato. Não tem pressionado Cabo Verde no sentido de resolver esta parte? É exatamente neste sentido. Por exemplo, o índice Doing Business, que exige que quando existem bolsas de valores, pelo menos haja 10 empresas cotadas, porque se não houver esse mínimo, haverá, digamos aqui, o país é prejudicado, que é o caso de Cabo Verde, que tem estado a acontecer, é prejudicado. E por isso é que nós determinamos ter pelo menos 10 empresas até 2025 e estamos a trabalhar, estamos a contactar empresas, porque aqui é preciso realçar que uma empresa, ao passar a ser cotada, traz, primeiro, uma maior transparência, traz maior notoriedade, traz a questão da transparência e a exigência associada a estar cotada, permite-lhe eventualmente ter mais parceiros, permite-lhe ter outro tipo de investidores com maiores capacidades e, na realidade, as empresas têm de dar, digamos assim, esse passo, facilita a transação de, por exemplo, quando alguém quer, alguém sócio, acionista, pretende comprar ou vender, já tem, por exemplo, um preço, não é preciso ir fazer uma avaliação dessa empresa, porque já há um preço, em princípio, pré-estabelecido, o que naturalmente facilita e traz também ganhos para as empresas. Quando a Auditoria Geral do Mercado de Valores Mobiliários mudar esta regra, quer dizer que as pequenas e médias empresas poderão aceder à Bolsa? Uma das, o que não podem assim, até este momento. Neste momento, uma das principais tarefas quando assumi o cargo de Presidente do Conselho de Administração, a tutela indicou que esta questão das pequenas e médias empresas devem conseguir aceder ao mercado de capitais, devem conseguir aceder à Bolsa, seja através de obrigações, seja através de, digamos assim, ter as empresas cotadas. E é neste sentido que está a ser feito este trabalho, que é preciso realçar, não é só da Bolsa, aqui realçar muito claramente, temos tido uma excelente relação com a Auditoria Geral de Mercados de Valores Mobiliários, com o Banco Central, com os bancos da praça e ainda hoje, por exemplo, tivemos um encontro em que temos neste momento consultores a trabalhar o Master Plan do mercado de capitais, ou seja, que será, entre aspas, a Bíblia de todo o mercado de capitais, e que estivemos em reunião com os bancos da praça, com a presença da GMVM, ou seja, eu acredito que o pouco que já conseguimos fazer foi com a ajuda de todos esses intervenientes. Não é um trabalho só da Bolsa, é um trabalho também dos colaboradores da Bolsa. É preciso aqui, eu digo frontalmente, enaltecer, porque tenho uma excelente equipa que tem permitido realmente conseguir vencer os desafios e, naturalmente, agora em 2023, esperamos nós continuar este trabalho, já com novas regras, com outro dinamismo, para continuar, efetivamente, a servir Cabo Verde e ajudar Cabo Verde a desenvolver-se, porque é esse que é o objetivo final. O objetivo não é ter apenas e só empresas cotadas ou ter empresas que conseguem aceder a empréstimos obrigacionistas, é melhorar as condições dos cabo-verdianos
através também de mecanismos de financiamento. Portanto, das empresas cotadas na Bolsa, nomeamos, por exemplo, o BCA, a Caixa Económica, a Enacol, a Sociedade Cabo-Verdiana de Tabacos, e mencionou há instantes que em 2023 espera-se que a Cabo Verde Telecom esteja cotada na Bolsa, mas este era um objetivo para 2021, porque não aconteceu? 2022, digo. Porque não aconteceu? Como há de compreender, para uma empresa estar cotada na Bolsa depende dessa empresa. Essa empresa tem de querer, digamos assim. Eu sei que já foi aprovado pela Cabo Verde Telecom essa entrada no mercado. Contudo, também é preciso dizer que, conforme também é público, a Cabo Verde Telecom está a passar por um processo de reestruturação que vai unir novamente as empresas do grupo. Então, penso que também será por isso que não aconteceu em 2022. Mas estaremos certamente a ter esse ingresso na Bolsa em 2023. E pensa que esta junção das empresas do grupo poderá ter influência quando a CV Telecom estiver cotada na Bolsa? Eu acredito que uma empresa, quanto maior for, maior apetite eventualmente criará a quem pretende investir, a quem pretende ser também acionista. Eu acredito que, tal como em outras paragens, as empresas de telecomunicações são empresas que têm normalmente boas performances, são empresas que distribuem dividendos regularmente, são empresas que normalmente causam apetite dos investidores. Acredito que a Cabo Verde Telecom, entrando no mercado, não será diferente e acreditamos nós que irá motivar termos mais operações aqui no mercado secundário, ou seja, quando falo em mercado secundário estou a dizer quando as entidades, as pessoas que detenham ações pretendam vender ou comprar ações da Cabo Verde Telecom, vai suscitar aqui um maior número de operações no mercado secundário, que é um dos objetivos que nós temos também para a Bolsa de Valores. Há dias disse à imprensa que 2022 foi um ano extraordinário para a Bolsa de Valores de Cabo Verde, já que a Bolsa conseguiu fazer 10 emissões. Quando diz emissões, refere-se a quê? Referi-me a emissões de obrigações diversas. Normalmente, em termos de emissões, há uma média de 4 por ano, essa que são as médias a média dos últimos anos. Nós conseguimos atingir no ano 2022 10 emissões, feitas por 6 entidades diferentes, 6 novas entidades que nunca tinham emitido no mercado. Nomeadamente? De cabeça, permitam-me aqui a cábula, porque 10 já não são assim tão poucas, mas estaremos a falar, por exemplo, tivemos 2 municípios que não acontecia há muito tempo, nomeadamente São Domingos e Mosteiros. Estamos a falar na Morabi, estamos a falar que foi uma obrigação social, estamos a falar nos Correios de Cabo Verde, Cabo Verde Telecom, estamos a falar no agrupamento complementar de empresas no âmbito do PRA, estamos a falar no International Investment Bank, que fez 4 emissões, estamos a falar no município dos Mosteiros. Espero ter feito referência a todas. E não foi só um ano especial por terem sido 10 emissões, é o máximo que já foi atingido. Foram 8 emissões de empresas e 2 de municípios. Mas são que tipo de emissões? Obrigações. Foram obrigações sociais e não só. Exatamente. Tivemos 2 emissões sociais, neste caso em concreto da Morabi e do International Investment Bank. Temos uma obrigação de sustentabilidade, neste caso do agrupamento complementar de empresas. 2 emissões municipais, como fez referência, São Domingos e Mosteiros. Tivemos pela primeira vez a emissão de um produto derivado, neste caso através do International Investment Bank, um produto denominado Credit Link Notes. Tivemos a maior emissão, a última emissão do ano, foi a maior emissão em termos de uma única série, no montante de 2,4 milhões de contos, que foi feito pelo International Investment Bank. A capitalização bolsista atingiu, durante o ano 2022, ultrapassou os 100 milhões de contos, nomeadamente fechamos o ano com cerca de 107 milhões de contos, que é
um valor extraordinário. E como é que explica este desempenho num ano difícil? Eu diria porque um ano em que houve praticamente policrise. Sim, eu diria que isso demonstra, veja, tivemos um montante, essas 10 emissões, por exemplo, foi num montante de 5,6 milhões de contos. É o segundo maior valor desde que a Bolsa foi criada, mas eu acredito que também muito disto dependeu pelo facto de termos tido, já com os títulos do Tesouro, ou seja, já com as emissões do Estado, cerca de 28 milhões de contos. É preciso dizer que, tendo a crise e o governo precisando financiar-se, já sabemos que a forma de financiar-se internamente é através da Bolsa e isso naturalmente tem impacto na capitalização bolsista. Mas também é preciso dizer que isto é fruto de um trabalho, como eu disse, nós tomamos posse em 2021, pode-se dizer que em 2021 lançamos os alicerces, estabelecemos o nosso plano estratégico, estabelecemos as prioridades e, na prática, estamos a concretizar ou iniciar a concretização desses objetivos. Dizer que eu e a minha equipa já visitamos todos os municípios aqui, à exceção do município da Brava. Vou já pedir desculpas aqui ao município da Brava e ao Sr. Presidente, no sentido de que temos estado a fazer visitas a todos os municípios. Quando visitamos os municípios, fazemos contactos com empresas, fazemos contactos com o próprio município, fazemos contactos com escolas, nomeadamente para esta questão da literacia financeira, fazemos contactos com universidades, ou seja, é um fruto de um trabalho que tem estado a ser desempenhado e eu acredito que 2023, havendo aqui mais, digamos assim, oportunidades, havendo mais dinamismo, havendo mais pessoas, e aqui, por isso é que eu agradeço esta presença aqui, porque mais empresas vão saber que podem aceder à Bolsa de Valores, certamente irá permitir que mais empresas recorram à Bolsa, mostrando que somos efetivamente uma alternativa para financiarem as suas atividades. Porque apenas 2 municípios recorreram à Bolsa para, qual foi o termo mesmo? Emissões municipais. Perceba que não havia emissões desde 2010. A última emissão foi o município da Praia em 2010. Durante todos estes anos não houve emissões. Nós estivemos a fazer um périplo, dizer que neste momento já há mais 2 municípios que poderão vir a ter, estão interessados e os documentos já estão junto, digamos assim, da banca e não só, do INPS, das empresas seguradoras, porque são ofertas particulares, ou seja, não são ofertas abertas ao público, mas já há pelo menos mais 2 municípios que brevemente, eventualmente, poderão ter essas emissões. Mas eu acredito que há mais, porque há mais municípios que estão interessados, que nos contactaram, ou seja, é um processo que naturalmente, dizer-lhe só, por exemplo, que para um município emitir, precisa ter a autorização da Assembleia Municipal e em alguns casos estão a fazer esses pedidos junto da Assembleia Municipal para poderem, entretanto, recorrer. Ou seja, eu acredito que neste ano de 2023 vamos ter mais emissões municipais, certamente. Gostaria que explicasse aqui esta parte. Quando um município quer financiar, por exemplo, projetos sociais, recorre à Bolsa e como é que funciona depois? Na prática é idêntico o processo às empresas, ou seja, na prática, através desses 2 documentos que eu fiz referência, ficha técnica, prospecto, define as condições que pretende remunerar esses empréstimos, por exemplo, define que, ok, é um prazo de 10 anos, é um prazo de 15 anos, pretende remunerar o juro de 6 em 6 meses, o capital pretende começar a pagar daqui a 2 anos, 3 anos, ou pretende começar a pagar logo no primeiro semestre e, na prática, define a taxa de juro que pretende remunerar. A partir desse momento, é enviado essa documentação aos bancos, às instituições seguradoras, ao INPS e, naturalmente, a partir daí, essas instituições demonstram o seu interesse ou não. E depois dá-se aquilo que nós costumamos dizer, a liquidação física e financeira, que é o dinheiro na conta do município e, a partir daí, naturalmente, o município poderá utilizá-lo para fazer face aos pressupostos, aos investimentos que tinha feito referência. Portanto, qualquer investimento ou há um critério?
qualquer investimento, ou seja, vamos supor, aqui neste caso, que as obrigações tradicionais são para qualquer investimento, ou seja, basta que seja feito referência para que é que pretende efetuar esse financiamento, na prática poderá fazê-lo. Agora, temos neste momento aquilo que nós chamamos de instrumentos sustentáveis, que estamos a falar em obrigações sociais. Por exemplo, um município pode, porventura, por exemplo, financiar-se na Bolsa para a construção de casas, ou a remodelação de casas ou de tetos, ou colocação de saneamento numa certa zona, ou, por exemplo, para o loteamento. Um dos municípios, recordo-me, foi para fazer a reestruturação de uma área, neste caso em São Domingos, e que irá naturalmente permitir que esse município consiga ter recursos porque vai conseguir vender, vai conseguir lotear, vai conseguir ter mais recursos. Mas pode ser, por exemplo, para um mercado, pode ser para aquilo que o município pretender, pode ser para obrigações, aquilo que nós dizemos obrigações azuis, que é vai-se financiar a empresa ou o município para investimentos na área da economia azul, na área da sustentabilidade marítima, na área ligada ao mar. E pode ser também aquilo que nós costumamos dizer, uma obrigação verde, quando o investimento é para impacto digamos, no ambiente. Por exemplo, uma empresa que pretende, no âmbito dos seus investimentos, por exemplo, um hotel pretende ter em funcionamento uma ETAR, para que os resíduos não vão diretamente para o mar, ou pretende colocar, por exemplo, painéis solares para deixar de utilizar o fóssil. Então aí chamaríamos de uma obrigação verde. Depois de fazer as emissões a municípios e não só, como é que a Bolsa de Valores faz o seguimento? Na prática, há dois tipos de, entre aspas, de seguimento. Naturalmente que nós tentamos acompanhar para que, e normalmente enviamos avisos, quando está prestes a chegar à altura, um mês antes de chegar à altura do pagamento do capital ou do juro, é enviado a essa entidade um aviso dizendo, recordamos que daqui a um mês você irá ter de pagar um montante de X para capital, para juros. Também há outro acompanhamento que é quando há uma emissão sustentável, uma obrigação azul, uma obrigação social, uma obrigação verde, também é suposto que essas entidades façam anualmente, por exemplo, relatórios para dizer, ok, muito bem, eu obtive o meu financiamento para investir na economia marítima, para ter este objetivo concluído. Neste momento eu já investi parte desse montante, tenho, entretanto, estes resultados e, naturalmente, nós vamos fazendo esse acompanhamento, é colocado no site da Bolsa para que quem investiu possa saber que, na realidade, quando investiu, tendo em conta que era um investimento, digamos, sustentável, na realidade, essa entidade, essa empresa, esse município ou o governo está a colocar esses recursos, na realidade, onde era previsto ser colocado. Portanto, a Bolsa de Valores tem diversificado, tem tentado diversificar os instrumentos que coloca à disposição das organizações. Há alguns meses falou-se em lançar os Diaspora Bonds, portanto, obrigações da diáspora. Gostaria que explicasse um pouco. Na realidade, este produto é um produto que ainda não está disponível. Temos neste momento uma equipa transversal que inclui a Bolsa de Valores, o Ministério das Finanças, o Ministério das Comunidades, a Auditoria Geral de Mercados de Valores Mobiliários, o Banco de Cabo Verde, espero não me ter esquecido nenhuma entidade, que estamos a trabalhar no sentido de desenhar, digamos, este produto. O Governo já assumiu claramente, através do Ministério das Comunidades, através do Ministério das Finanças, que pretende que a nossa diáspora financie também o desenvolvimento de Cabo Verde. Nós sabemos que os emigrantes têm estado a enviar as suas remessas para Cabo Verde, uma grande parte representa 15%, penso eu, do produto interno bruto, mas queremos ir mais longe, neste caso o Governo quer ir mais longe. E quer ir mais longe e, por exemplo, já neste Orçamento de Estado, na Lei de Meios, faz referência que os imigrantes que estão naturalmente lá fora,
quando investirem a partir de 2023 em instrumentos que são cotados na Bolsa, não vão ter de pagar imposto sobre rendimento. Isso demonstra que o Governo quer efetivamente trazer mais os nossos colegas, os nossos conterrâneos que estão lá fora, também para não só para terem os depósitos cá em Cabo Verde, mas também para investirem em obrigações, para investirem em ações, incentivando-os com esta isenção. Diaspora Bond, estamos a trabalhar no sentido de ver que pode, eventualmente, claro, ter também esta questão da isenção em termos fiscais, mas são produtos que, em princípio, vão ser direcionados exclusivamente para a nossa diáspora. Acreditamos que ainda este ano poderemos ter esses produtos. Digamos assim, a equipa, a Task Force que está a trabalhar, tem isso em mente. Ou seja, queremos que, efetivamente, os cabo-verdianos lá dos Estados Unidos, da Europa, de África, de Ásia, consigam, efetivamente, investir e ajudar no desenvolvimento de Cabo Verde. Fala-se muito também em obrigação azul ligada à economia azul, portanto, economia marítima. E já está a funcionar? Agora posso dizer que está neste momento na Auditoria Geral de Mercados de Valores Mobiliários a nossa Cabo Verde, primeira obrigação azul. Eu não vou dar o nome da entidade porque como ainda não está aprovado, mas vai ser uma oferta pública, ou seja, dizer aqui aos cabo-verdianos de Santo Antão à Brava, aos cabo-verdianos que estão na diáspora, que podem efetivamente, neste caso, investir nessa obrigação, quando essa obrigação for validada pela Auditoria Geral de Mercados de Valores Mobiliários e que vai permitir dar-lhes uma alternativa, porque ao invés de terem, por exemplo, o seu dinheiro lá fora, com taxas, peço desculpa, de juros, inclusive em alguns casos negativas, poderão ter aqui uma oportunidade de investir e ter um rendimento de 3%, 4%, não sei o que é que vai ser entretanto definido, mas vai ser certamente superior àquilo que eles vão ter agora, nos últimos tempos, nos seus países onde estão neste momento a viver. Portanto, depois de quase 2 anos à frente da Bolsa de Valores de Cabo Verde, qual tem sido o maior constrangimento, no seu entender? Eu não diria bem constrangimento, porque são vários desafios e eu acredito que estamos no bom caminho, nomeadamente um dos grandes objetivos tem sido esta parceria com as várias entidades que nos ajudam a fazer o trabalho, nomeadamente a GMVM, o Banco de Cabo Verde. Eu acredito que um dos grandes desafios seria ou será a questão da literacia financeira, porque para investir, normalmente as pessoas precisam de ter conhecimento dos produtos, precisam saber o que é uma obrigação, precisam saber o que é uma ação. Já agora, qual é a diferença entre ação e obrigação? Na prática, uma obrigação, você detém um título de dívida, ou seja, na prática, alguém está-lhe a dever aquilo que você emprestou. Quando adquire uma ação, você é dono de uma empresa. Ou seja, num lado alguém lhe deve, no outro lado você é dono, a ação, você é dono dessa instituição. É, na prática, um instrumento que você detém parte do capital social, no outro, na prática, está a dizer que alguém emprestou dinheiro e você tem de, entretanto, essa entidade tem de devolver. O que é que a Bolsa de Valores tem estado a fazer para precisamente melhorar a tal literacia financeira, melhorar o conhecimento das pessoas sobre o mercado financeiro? Nós temos estado a fazer aquilo que nos é possível fazer. Em 2022 nós fizemos 38 ações que chegaram a 1.244 participantes, 1.244, ou seja, desde estudantes do liceu, bancários, universitários, todos aqueles em que nós visitamos, e foram muitos. Estamos envolvidos no Global Money Week, em que temos, por exemplo, o torneio da Bolsa, em que quem ganha tem estágios na Bolsa de 3 a 6 meses. Instituímos o Prémio de Jornalismo Financeiro, já agora referir que decidimos aumentar ou prorrogar o prazo para que os jornalistas possam candidatar-se com trabalhos até 31 de dezembro de 2022. Há um link, podem-se candidatar, colocar as peças, porque queremos que efetivamente haja mais conhecimento. Portanto, o prazo era até 31 de dezembro e agora? Foi prorrogado até 31 de janeiro, ou seja, até 31 de janeiro, até porque estamos no 25º aniversário, queremos dar efetivamente esses prémios. Os prémios são
250 mil escudos o primeiro prémio, 150 o segundo, 100 mil o terceiro, e queremos é ter mais trabalhos jornalísticos na área, digamos assim, financeira. Estamos a reforçar também parcerias com, nomeadamente, o Banco de Cabo Verde, a AGMVM, fazemos um trabalho que normalmente é feito mutuamente. Por exemplo, estes dias tivemos a visita da Universidade de Cabo Verde com um projeto bastante importante que poderá eventualmente dar aqui lugar à BlueX Academy, ou seja, a academia da BlueX, em que estaremos aqui a fazer parcerias com as universidades, e vamos começar eventualmente com a Universidade de Cabo Verde. E por último, já em 2023, já está estabelecido, vamos ter uma experiência piloto com a Associação Comunitária Amigos de Safende, em que se vai realizar um estudo, um diagnóstico sobre o nível de literacia em Safende, para, consequentemente, fazermos uma programação de ações de formação nesse bairro. Ou seja, a Bolsa não tem estado parada, tem estado a fazer. Podemos dizer que é uma migalha, mas é a migalha que nos é possível fazer e que pretendemos, digamos, dar o nosso contributo. Dizer que, se calhar, aqui lançar um desafio, este seria um desafio ao Governo, de por que não colocar aqui a questão da literacia financeira desde cedo, por exemplo, já na escola secundária, no início, para que possamos ter jovens, porque esse é que é o verdadeiro objetivo, ter jovens que possam entender o valor da poupança, possam entender que só poupando é que podem investir, para deixarmos de ser um país que tem de recorrer à dívida externa, porque na realidade não estamos a conseguir internamente financiar a nossa dívida. Portanto, retomando a questão dos instrumentos que a Bolsa criou ou tem tentado criar, há também a tal plataforma digital BlueX. O que é, muito sucintamente? Muito sucintamente, a plataforma BlueX é onde se pode fazer a listagem e o trading, ou seja, a compra, a venda desses tais instrumentos que eu estive a falar há pouco, obrigações verdes, obrigações sociais, obrigações azuis, e que é através do site www.blu-x.cv pode-se aceder. Cabo-verdianos de Santo Antão à Brava e mesmo na diáspora podem aceder, ver o que é que temos, entretanto, lá em termos de instrumentos, dar instruções de compra, dar instruções de venda, acompanhar a sua carteira, ver como a carteira está a desenvolver, para permitir que todos possam investir e não ter, digamos assim, de dirigir ao banco para poder fazer essas opções de compra ou de venda de instrumentos sustentáveis. Esta plataforma BlueX é dedicada exclusivamente, é uma parceria estratégica com o PNUD e foi desenhada exclusivamente para instrumentos sustentáveis. Soube também que agora, em 2023, por ocasião do 25º aniversário, a Bolsa pretende organizar uma gala. Exatamente, ou seja, pretendemos ter a primeira edição do Bolsa Awards, isto no sentido de darmos, digamos, crédito àqueles que efetivamente ajudaram a criar o mercado da forma como ele está. Ou seja, ainda estamos a estudar quais as várias categorias, mas pretendemos efetivamente ter aqui este mérito, dar às instituições, seja aos emitentes, seja a quem andou a ajudar a financiar, para valorizar o seu trabalho, entretanto. Quais são as principais metas para este ano? Eu diria, primeiro, aumentar o número das emissões. Tivemos 10. Eu diria, a partir de 10 para cima já estaria satisfeito, mas poderíamos estar a falar números de 15, 20. Vamos ter, certamente, a nossa primeira emissão azul, é um dos objetivos. Essa primeira emissão azul também vai ser a primeira oferta pública desde que eu estou na Bolsa de Valores, ou seja, todos os cabo-verdianos vão poder começar a investir em obrigações na Bolsa, ter pelo menos mais 2 empresas cotadas. O Master Plan para o mercado de capitais vai ser também uma realidade, e dizer aqui também, anunciar que já sabemos, nós, Bolsa de Valores, vamos assumir a presidência da WACMIC, West African Capital Markets Integration Council, ou seja, que é a organização que congrega as bolsas de Cabo Verde, Nigéria, Gana e BRVM, que inclui 8 países africanos. Nós temos uma plataforma de conversação no sentido de conseguirmos integrar para permitir que, por exemplo, há um investidor em Cabo Verde
possa investir, por exemplo, na Bolsa, em um instrumento que está na Bolsa da Nigéria ou no Ghana, ou o inverso, um investidor da Nigéria ou um investidor do Ghana ou que esteja a financiar-se através do BRVM pode investir também na Bolsa de Valores de Cabo Verde. E vamos assumir, pelo período de 2 anos, a presidência da WACMIC, que vai ser certamente um grande ganho para nós também. Para terminar, a Bolsa de Valores de Cabo Verde integra que organizações regionais ou internacionais? Além da WACMIC, que já é um processo que vem desde 2013, integramos já a ASEA, que é a African Securities Exchange Association, que é a Associação das Bolsas de Valores Africanas, e estamos num processo para integrar a United Nations Sustainable Stock Exchange Initiative e a World Federation of Exchanges. Estas duas últimas. E que mais-valias? Mais-valia é termos acesso às melhores práticas, termos acesso a consultorias, termos acesso àquilo que de melhor se pratica lá fora, porque nós não podemos estar à parte das tendências a nível internacional, dos critérios que são utilizados lá fora para emitir. Temos de estar na linha da frente e claramente Cabo Verde estará integrando esses organismos, porque vamos acompanhar aquilo que de melhor se faz e naturalmente que será uma mais-valia para o país e para a Bolsa de Valores. Muito bem, agradecemos aqui estas explicações sobre as atividades da Bolsa de Valores de Cabo Verde, que, diga-se de passagem, vai assinalar 25 anos agora em 2023. Muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Nós é que agradecemos por esta oportunidade para trazer alguma informação aos cabo-verdianos para que possam efetivamente ver a Bolsa de Valores como um espaço para financiar-se, mas também para investir. Muito obrigada. Muito obrigado. Agradecemos também ao estimado telespectador por ter acompanhado a conversa. Esperamos que tenha sido esclarecedora e marcamos o próximo encontro para daqui a 15 dias, se Deus quiser. Boa noite.